Depois que fiquei doente, meus netos me bloquearam. Não me ligavam, não mandavam mensagens, nada. E um dia, eu decidi bater na porta deles. O que aconteceu naquele momento, eu nunca vou esquecer. E talvez você também precise ouvir isso hoje, porque essa não é apenas minha história. Essa é a história de milhões de pessoas que em algum momento da vida se viram sozinhas no momento em que mais precisavam. E se você está aqui agora, talvez seja porque também sente esse peso, esse vazio de não ser lembrado por quem amamos. Prepare-se, porque os próximos minutos vão mexer com você de um jeito que você não esperava. Sabe aquele sentimento de ser invisível, de mandar mensagem e ver o visualizado aparecer? Mas a resposta nunca chega? Pois é, eu conheci isso muito bem. Não era só o silêncio das mensagens não respondidas, era o silêncio do telefone que não toca. Era acordar de manhã esperando uma ligação que nunca vem. Era aquele nó na garganta que aperta cada vez que você vê seus netos publicando fotos, se divertindo, vivendo vidas que não incluem você. E a pior parte, você não sabe exatamente quando tudo começou a desabar. Só sabe que estava tudo bem. E de repente, simplesmente não estava mais. Muitas pessoas vão dizer, mas ele tinha motivos, tinha razões, e talvez tivessem mesmo. Mas o que ninguém te prepara para é aquela dor que não tem explicação racional. É aquela dor que te acorda no meio da noite porque você lembrou que seus netos não sabem como você toma café. Não sabem qual é sua música favorita. Não sabem nada sobre você, a pessoa que os amou desde o primeiro dia em que nasceram. E essa é justamente a história que você vai assistir hoje. Uma história sobre o que acontece quando o tempo cria distância. Quando a doença expõe as fraturas de relacionamentos que parecem fortes, mas são na verdade frágeis como vidro. Então prepare seu coração, porque nos próximos minutos, você vai acompanhar uma jornada que começa com solidão, passa pelo confronto e termina com algo que talvez você não esperasse. Você vai conhecer o silêncio que precede a tempestade, os gritos que nunca foram dados, as lágrimas que caíram em quartos vazios. Mas também vai conhecer a possibilidade de recomeço, de encontro, daquele momento mágico em que duas pessoas que se perderam finalmente se reencontram. E talvez, ao ouvir essa história, você perceba que precisa pegar no telefone e ligar para alguém que tem estado invisível em sua vida ultimamente. Este vídeo não é sobre vitória fácil ou finais perfeitos. É sobre a coragem de ser vulnerável, de encarar quem nos machucou, de estar disposto a ouvir e a ser ouvido. É sobre aquele momento em que você bate na porta e não sabe se ela vai abrir ou não. É sobre a vida real, com toda a sua complexidade, sua dor e sua beleza. Então, se você sente que essa história pode tocar seu coração, que pode fazer você repensar seus relacionamentos, eu peço apenas uma coisa: fique até o final, porque essa história merece ser contada inteira. E você merece ouvi-la completamente. Rakang Zanos. Quando meus netos nasceram, eu era a avó mais feliz do mundo. Eu lembro de cada detalhe desses primeiros dias, o cheiro deles, aquele peso leve e perfeito nos meus braços. Aquele sentimento de propósito que de repente fez tudo na vida fazer sentido. Meu filho, pai deles, me ligava quase todo dia para contar sobre o desenvolvimento das crianças. Quantas horas eles dormiam, o que eles comeram. E eu não perdia um fim de semana sequer. Eu era aquela avó que deixava tudo de lado para estar com eles, que preparava suas receitas favoritas, que dormia na sala quando eles ficavam doentes, que conhecia cada amigo, cada hobby, cada sonho que eles tinham. Éramos próximos demais, sabe? Não era apenas um relacionamento de avó e neto, era uma amizade, era uma confiança, era um amor que a gente cultivava todos os dias. As festas de aniversário deles eram nos meus salões, as férias escolares eram na minha casa, os problemas deles eram meus problemas, e as conquistas deles eram minhas celebrações. Eu lembro de participar de cada fase, quando começaram a escola, quando fizeram o primeiro esporte, quando passaram nas seleções dos colégios que queriam. E em todas essas ocasiões, eu estava lá. Não era apenas estar presente fisicamente. Era estar inteiro, era oferecer suporte, era mostrar para eles que o amor que eu tinha era incondicional. Meu filho sempre dizia que eu tinha o dom de fazer cada neto se sentir como se fosse o único neto do mundo.
E era verdade. Cada um deles tinha uma relação especial comigo, mas também sabiam que eram amados igualmente, que cada momento comigo era sagrado. Essa era a dinâmica que a gente tinha construído ao longo de todos esses anos. Mas a vida tem uma forma de mudar tudo sem avisar. Quando eu descobri que tinha câncer, meu mundo inteiro se inverteu. As sessões de quimioterapia começaram, o cabelo caiu, meu corpo virou irreconhecível. E foi aqui que tudo começou a mudar. Lentamente no início, e depois de forma cada vez mais acelerada. Meu filho tentou lidar com a situação como podia, mas ele tinha seu próprio sofrimento. Ver a mãe se deteriorando é uma coisa que nenhum terapeuta consegue preparar você para. Os netos, por sua vez, começaram a aparecer menos em casa. No início, eu pensei que era porque estavam ocupados com a escola, com atividades, com a vida deles. Mas depois, percebi que tinha algo mais profundo ali. Era como se minha doença tivesse criado uma distância que antes não existia. Aquila, a avó forte, que estava sempre lá, tinha virado frágil demais para eles carregarem. A solidão chegou devagar, mas ocupou cada espaço da minha vida. Nos dias em que eu mais precisava deles, quando a dor física era insuportável e a emocional era ainda pior, os meus netos simplesmente desapareciam. Meu filho ligava, mas as conversas ficavam mais curtas, meias e superficiais. Os netos que antes me ligavam a noite toda para contar sobre o dia deles, agora respondiam meus "Oi, tudo bem?" com um simples "Tudo sim." Passei por sessões de quimioterapia sozinha, passei por noites em que pensava que era meu último dia sozinha. Passei por aquele sentimento horrível de saber que meus netos estavam postando fotos nas redes sociais, vivendo normalmente, enquanto eu estava aqui lutando pela minha vida em um quarto escuro, e isso doía mais do que qualquer medicamento conseguia aliviar. Porque a rejeição não dói apenas uma vez menos. Ela dói toda vez que você relembra o contraste entre aquela avó que estava em todas as festas, em todos os momentos importantes, e essa avó invisível era tão brutal que eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. Eu me perguntava constantemente: onde estão eles? Onde está aquele amor? Onde está aquela conexão que a gente construiu durante tantos anos? E essa pergunta virou uma ferida aberta, que não cicatrizava. Eu ligava para meu filho e perguntava se eu tinha feito algo de errado, se os netos estavam com raiva de mim, se tinha cometido algum erro que justificasse esse abandono. Ele sempre respondia que não, que eles só estavam assustados, que não sabiam como lidar com minha doença. Mas sabe, as explicações racionais não conseguem aliviar o vazio emocional. Então meses se passaram com essa dor, essa solidão, essa sensação de que aqueles que deveriam estar comigo tinham simplesmente me esquecido. Depois de 6 meses de quimioterapia, eu percebi que ninguém da família estava me visitando mais. As ligações tinham parado completamente. Meu filho aparecia de vez em quando, mas sempre rápido, sempre com desculpas. E os netos? Bem, eles tinham me bloqueado no WhatsApp. Sim, bloqueado. Eu não conseguia nem ver o status deles, não conseguia saber se estavam bem, não conseguia mandar uma mensagem simples dizendo: "Oi, estou pensando em você." E aquele gesto, por mais que pareça pequeno para alguém de fora, foi como levar uma facada no peito. Porque bloquear alguém não é um acidente, não é algo que acontece sem pensar. É uma decisão, é uma forma de dizer: você não existe mais para mim. Tão completamente que nem quero que você saiba que estou vivo. Naquele dia, quando percebi que tinha sido bloqueada por todos os 3, eu caí na cama e chorei como não tinha chorado desde que descobri a doença. As chamadas de vídeo que eu tentava fazer não passavam. As mensagens que eu enviava de um outro número apareciam como entregue e nunca eram respondidas. Eu sabia que eles estavam vendo porque meu filho me contava que os netos iam bem, que estavam indo para a escola, que estavam fazendo suas coisas normalmente. Mas era como se para eles eu tivesse desaparecido do planeta. E o pior é que eu não conseguia nem sequer ter a chance de falar com eles, de tentar entender o que eu tinha feito para merecer isso. Era um silêncio tão profundo que começava a fazer parte da minha dinâmica diária. Eu acordava esperando uma mensagem que nunca chegava. Eu dormia pensando se eles estavam me odiando, se eu tinha sido tão horrível assim que merecia ser completamente apagada de suas vidas. Aquele bloqueio virou uma metonímia perfeita da rejeição que eu estava vivendo.
Não era apenas sobre a tecnologia, era sobre o quanto eu tinha deixado de importar. E aí veio uma fase em que minha saúde piorou significativamente. Os médicos descobriram que o câncer tinha se espalhado para os pulmões. Aquela onda de medo que vem com um diagnóstico assim é indescritível. Você sente que o chão desapareceu debaixo de você, que o tempo está se esvaindo, que talvez você não tenha tanto tempo assim. E enquanto eu lutava contra isso, enquanto eu estava passando por mais ciclos de quimioterapia, por procedimentos invasivos, por aquela dor que é simultaneamente física e existencial, os únicos que eu queria ao meu lado eram os meus netos. Eu imaginava como seria poder vê-los, abraçá-los, dizer a eles que eu os amava. Mas em vez disso, eu estava sozinha em uma sala de espera de hospital, ouvindo as enfermeiras me chamarem pelo nome, bem ciente de que não havia ninguém vindo em meu apoio. Aquela sensação de abandono se misturava com a sensação de morte se aproximando, e criava um coquetel emocional que era praticamente impossível de suportar. Naquele período, eu comecei a fazer uma reflexão muito profunda sobre tudo. E uma pergunta começou a rondar minha mente insistentemente. Quando a vida te testa, quem realmente fica ao seu lado? E eu percebi que aquelas pessoas que eu amava incondicionalmente, que eu cuidei, que eu priorizei, tinham decidido que eu não era prioridade quando as coisas ficaram difíceis. Eu não era mais a avó forte, a avó que tinha tudo resolvido, que era a solução para todos os problemas. Eu virei um problema em si. Eu virei aquela pessoa que os lembrava sobre fragilidade, sobre morte, sobre o fato de que a vida é finita e que tudo pode mudar de repente. E meus netos, que eram praticamente adultos agora, não tinham amadurecido o suficiente para lidar com isso. Eles não tinham desenvolvido aquele tipo de amor que transcende a conveniência, que permanece mesmo quando as coisas ficam feias. E esse aprendizado foi brutal, mas foi verdadeiro. E você, que está me ouvindo agora? Já sentiu que foi esquecido por quem mais amava? Já estava no seu pior momento e percebeu que estava sozinho? Se você já sentiu isso, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Eu já senti isso, porque eu preciso saber que não sou a única pessoa no mundo que passou por essa experiência. Que essa dor que estou descrevendo não é só minha, mas é universal. Muitas pessoas fingem que estão bem, que não precisam de ninguém, que a solidão é apenas um estado mental que a gente consegue controlar. Mas eu tô aqui para te dizer que a solidão quando você está doente é uma coisa completamente diferente. É uma solidão que tem peso, que interfere em suas chances de recuperação, que te faz questionar se a vida realmente vale a pena ser vivida. Então deixa esse comentário para mim, deixa essa conexão acontecer, porque talvez, juntos, a gente consiga processar essa dor de uma forma que a gente não conseguiria sozinho. Foi em uma noite particularmente escura, quando eu estava deitada em minha cama, me perguntando se deveria simplesmente aceitar que aquele capítulo da minha vida tinha terminado, que uma coisa mudou dentro de mim. Eu percebi que eu tinha duas opções: aceitar o silêncio e deixar que ele crescesse até me consumir completamente, ou fazer algo que eu tinha medo de fazer desde o primeiro bloqueio. Eu decidi que ia até a casa deles. Eu decidi que não ia aceitar esse final sem nem sequer tentar uma conversa, sem nem sequer dar a chance a eles de me escutar. Porque por muito que doesse, por muito que assustasse a possibilidade de ser rejeitada novamente, cara a cara dessa vez, eu sabia que se eu não tentasse, eu carregaria esse arrependimento para o resto da vida. E a vida já é curta demais para morrer com arrependimentos. Assim, particularmente quando você está literalmente lutando pela sobrevivência. O caminho até a casa deles demorou apenas 10 minutos de carro, mas pareceu durar horas. Cada semáforo vermelho que acendia era como um sinal do universo dizendo: volta, não faz isso. Meu coração batia tão acelerado que eu pensava que poderia ter outro infarto naquele caminho. Eu ensaiava na minha cabeça o que eu ia dizer, como eu ia começar, como eu ia lidar com a possibilidade de ter a porta batida na minha cara. Passei pela rua onde brincávamos quando eles eram pequenos, e as memórias me atingiram como uma onda, menos aquele parquinho. Aquele dia em que eles ganharam seus primeiros skates e eu estava ali segurando a mão de cada um, enquanto eles aprendiam a equilibrar, rindo, caindo, levantando. Aquela era a avó que eles conheciam. Eu me perguntava se aquela avó ainda existia em algum lugar daquele carro.
ou se a doença tinha consumido tudo dela. Estacionei em frente à casa deles e fiquei ali, com as mãos segurando o volante, respirando profundamente, tentando recompor a coragem. Os vidros do carro estavam embaçando com meu próprio nervosismo. Eu podia ver luz vindo da janela da sala. Provavelmente estavam assistindo televisão, fazendo algo completamente normal, despreocupados enquanto eu estava ali fora, tremendo. E ali, naquele momento, eu realizei que tinha uma cicatriz muito grande agora, uma cicatriz de doença, de abandono, de meses de solidão. Meu cabelo ainda não tinha crescido completamente. Eu tinha perdido muito peso. Eu não era mais aquela mulher que eles conheciam, que era forte, que era abundante em tudo, mas eu era a mesma pessoa que os amava. E isso tinha que contar para algo. Respirei fundo, saí do carro, caminhei até a porta e levantei minha mão para bater. Lembro de pensar naquele instante. Ou isso muda tudo, ou isso piora as coisas. Não havia meio termo. Não havia uma terceira opção que fosse mais segura. E então eu bati. A porta. 1, 2, 3 batidas. Batidas que pareceram ecoar através de semanas de silêncio, através de meses de abandono, através de toda a dor que eu tinha acumulado. E o Ive Passos, meu coração disparou. Os passos se aproximavam. A maçaneta virou. A porta começou a se abrir lentamente. E ali estava meu filho, com os olhos amplos, com a expressão de quem vê um fantasma a menos porque talvez fosse assim que eu parecia para ele agora. Alguém que tinha sido deletada de suas vidas de repente reaparecendo. Naquele momento, tudo ficou em câmera lenta. Seus olhos piscaram várias vezes, como se ele estivesse tentando processar se eu era real. Nós nos olhamos por alguns segundos que pareceram uma eternidade, e eu conseguia ver tudo passando pelo seu rosto, o choque, a culpa, a surpresa, o incômodo. E então, por trás dele apareceram meus netos. Quando eles me viram, eu vi suas expressões mudarem de forma tão dramática que foi quase como assistir a um filme. Eles viram a avó que eles conheciam, mas também viram o resultado da doença, a fragilidade, a realidade do que eles tinham ignorado, e naquele silêncio que se seguiu, todo o medo que eu tinha vindo, toda a coragem que eu tinha reunido, finalmente fez sentido. Porque a próxima conversa, a conversa que ia acontecer ali naquele batente de porta, era a conversa que poderia mudar tudo. Meu filho me pediu para entrar, e nos sentamos na sala de estar. Havia um silêncio tão pesado que era praticamente sólido. Os netos permaneciam de pé desconfortáveis, não fazendo contato visual comigo. E foi quando eu comecei a falar. Não gritei, não acusei. Simplesmente comecei a contar minha dor. Contei sobre aqueles dias em que acordava e o primeiro pensamento que tinha era: será que eles vão ligar hoje? Contei sobre as ligações que tentava fazer e que não passavam. Contei sobre o sentimento de ser invisível, de saber que meus próprios netos me bloquearam menos. E sim, aquela palavra dói, e eu quis que eles sentissem essa dor menos. Mas contei porque isso precisava ser dito. Contei sobre como aquela solidão se misturava com a quimioterapia, como me fazia questionar se valia a pena continuar lutando. Meus netos começaram a chorar enquanto eu falava, e meu filho abaixou a cabeça, incapaz de me olhar. Aquela conversa não era sobre desculpas. Ainda menos era sobre verdade. Era sobre fazer eles entenderem o que suas ações, ou melhor, a falta delas, tinha causado. E aí chegou o momento em que eu parei de falar e deixei espaço para eles. Porque em conversas difíceis, é fácil ficar falando. É fácil despejar toda a raiva e dor que você tem. Mas é muito mais difícil ficar em silêncio e deixar que a outra pessoa se justifique. Meu filho começou primeiro. Ele disse que estava assustado, que estar vendo a mãe desaparecer em tempo real o destabilizava de uma forma que ele não sabia como lidar. Que ele tentava proteger os netos dessa dor, afastando-os, imaginando que se eles não se conectassem comigo, se eles não testemunhassem meu sofrimento, talvez fosse mais fácil para eles quando eu morresse. E meu Deus, quando eu ouvi isso, meu coração quebrou novamente. Mas dessa vez de uma forma diferente, porque eu percebi que ele também estava sofrendo, que ele também estava se afogando, e que ninguém tinha dado a ele a chance de falar sobre isso, de processar. Ele tentava, com sua estratégia completamente errada e prejudicial, cuidar de mim, e eu tinha interpretado como abandono. Meus netos falaram depois, e a vulnerabilidade deles
Foi tão real que foi praticamente doloroso de presenciar. O mais velho disse que ele teve medo. Medo de me ver morrendo. Medo de não ter as palavras certas. Medo de que qualquer coisa que ele fizesse ou dissesse fosse errada, fosse inadequada para a situação. Ele disse que preferiu ficar em silêncio a dizer algo que me machucasse ainda mais. A mais jovem chorava enquanto falava, e ela disse que viu fotos de mim nas redes sociais, fotos de antes de eu ficar doente, e aquilo assustava demais, porque ela via a diferença e não conseguia processar aquilo. O do meio, que é mais sensível, ele simplesmente não conseguia falar, apenas chorava. E ouvi isso, ouvi que eles tinham tido medo, que eles estavam tão assustados quanto eu, que aquele silêncio tinha vindo do medo e não do ódio ou da indiferença. Menos isso mudou tudo em mim. E então começou o processo de reconexão. Não foi instantâneo. Não foi uma de daquelas resoluções cinematográficas onde tudo fica bem em 5 minutos. Mas começou ali, naquela sala de estar, com lágrimas, abraços desajeitados e aquela vontade mútua de tentar de novo. Eu entendi que eles não tinham sabedoria emocional para lidar com minha doença. Eles eram jovens. E a morte, a doença, a fragilidade ainda eram conceitos distantes e assustadores. Eles tinham cometido o erro de achar que afastamento era a solução, quando, na verdade, o que precisávamos era exatamente do oposto, de proximidade, de honestidade, de reconhecer juntos que aquilo tudo era difícil. Eu pedi desculpas por não ter entendido antes que eles estavam apavorados. Eles pediram desculpas por me deixar sozinha. E naquele momento, algo fundamental mudou, porque nós deixamos de estar em lados opostos de uma barreira invisível e começamos a estar juntos no mesmo lado, enfrentando algo que era maior do que todos nós. Se essa história tocou seu coração até aqui, se você já sentiu essa mistura de raiva, rejeição e saudade, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Porque toda semana eu trago histórias que fazem a gente questionar quem somos, como nos relacionamos com as pessoas que amamos e como é possível recomeçar mesmo depois de tudo parecer perdido. Essas são histórias reais, histórias de pessoas reais, e elas merecem estar aqui, no YouTube, tocando corações, mudando perspectivas. E deixa aqui nos comentários sua própria história, ou apenas deixa uma palavra que represente como você está se sentindo agora. Porque cada comentário que você deixa me ajuda a saber que esse tipo de história ainda importa. Que ainda há pessoas que acreditam na importância do amor verdadeiro, do perdão genuíno, da reconexão familiar. Porque quando você se inscreve, quando você ativa as notificações, você está dizendo que quer mais desse tipo de conteúdo em sua vida? Menos. E isso significa tudo para mim e para todos, que confiam suas histórias a este espaço. Depois daquela noite, muita coisa mudou. Meus netos começaram a aparecer na minha casa novamente. No início era por algumas horas, depois por mais tempo. Eles me pediam para contar histórias sobre minha vida antes deles, sobre meus pais, sobre as coisas que eu tinha vivido. Criamos um ritual onde toda semana alguém da família vinha me acompanhar em uma das minhas sessões de quimioterapia. Não estava tudo perfeito, menos ainda. Havia dias difíceis, ainda havia silêncios incômodos, ainda havia cicatrizes visíveis, mas havia presença, havia intencionalidade, havia essa decisão renovada de estar junto, de enfrentar a dor juntos em vez de isoladamente. Meu filho começou a ir à terapia, para processar seu próprio trauma de estar vendo a mãe doente. Meus netos começaram a ler sobre câncer, sobre como falar com pessoas que estão doentes, como oferecer suporte sem que fosse tudo sobre o sofrimento. A minha saúde começou a melhorar. Os médicos ficaram surpresos com a melhora que eu estava tendo. E embora eles acreditem isso aos tratamentos, eu sinto profundamente que a mudança maior veio dessa reconexão, porque aquela tristeza profunda que estava literalmente consumindo minhas células simplesmente desapareceu. Eu não estava mais morrendo de solidão, enquanto meu corpo tentava lutar contra o câncer. Eu tinha razão para viver. Eu tinha pessoas que queriam estar perto de mim. E talvez, apenas talvez, nosso corpo realmente responda a isso, respondeu ao amor, à presença, à intencionalidade. Os netos que uma vez me bloquearam agora me marcam em fotos,
Compartilham seus dias comigo, vêm me contar segredos que nem contam para os amigos. Eles começaram a entender que eu não era apenas a avó. Eu era uma pessoa com uma história inteira. Com erros, com sabedorias, com um tempo finito que precisava ser valioso. E essa é uma das maiores lições que eu extraí de tudo isso. Quanto tempo perdemos tentando não sentir coisas difíceis que a gente esquece de viver? Meus netos perderam meses comigo porque tentavam evitar sua tristeza sobre minha doença. Meu filho tentou me proteger afastando os netos, quando na verdade, o que eu precisava era estar próxima deles. E eu, por minha vez, carreguei raiva durante muito tempo, quando na verdade eu deveria ter tentado entender o medo deles mais cedo. A vida não é sobre evitar dor. Se você tentar fazer isso, você acaba evitando também alegria. A vida é sobre estar perto das pessoas que amamos enquanto temos a chance de estar. É sobre dizer as coisas enquanto podemos ainda dizer. É sobre reconhecer que nos machucamos mutuamente, não por maldade, mas por incapacidade de lidar com o difícil. Às vezes as pessoas perguntam se a doença me fez mais forte, se agora eu sou aquela pessoa que superou tudo e tá melhor do que antes. A resposta honesta é não. A doença não me fez mais forte individualmente, mas ela me fez perceber que a força não vem de estar bem sozinho, vem de estar disposto a ser frágil com as pessoas certas, de deixar que elas vejam suas cicatrizes, de permitir que elas ajudem a carregar o peso. A mensagem que eu gostaria de deixar com você é essa. Às vezes, a doença não vem para nos destruir, mas para nos ensinar quem realmente está conosco. E algumas vezes, as pessoas que estão conosco também precisam de ajuda para entender como estar. Mas se a gente tiver paciência, se a gente tiver coragem de ter conversas difíceis, de bater naquela porta que parece fechada, milagres podem acontecer. Hoje em dia, continuamos juntos. Alguns dias são mais fáceis, alguns dias continuam sendo difíceis. Mas há uma diferença fundamental agora, a gente enfrenta juntos. Eu vejo em cada neto meu essa capacidade de crescer, de aprender, de se importar genuinamente. E isso me faz saber que não foi em vão, que essa jornada de dor do isolamento, de aquele batida daquela porta, valeu a pena, porque levou a gente a um lugar onde eu não imaginava estar. Eu aprendi que perdão é possível, que reconexão é possível, que mesmo depois de tudo desabar, existe a possibilidade de reconstruir. ESAP